Bom dia! Vou começar hoje com o Evangelho. Não é aberto ao acaso, é porque, como hoje eu vou fazer o Estude Viva também, o tema de hoje no Estude Viva, ele se reporta ao capítulo 22, item 3 do Evangelho. Então, eu vou ler sobre esse capítulo e vamos falar sobre ele, tá? Só que eu não vou me deter no capítulo 22, item 3. Eu vou lê-lo todo, por quê? Até o item 4, pelo menos. Porque não dá para entender o capítulo 3, o item 3, se não ler tudo. Então vamos lá, capítulo 22, não separeis o que Deus uniu, né? E começa pela indissolubilidade do casamento. Número 1. Os fariseus também vieram a Jesus para tentá-lo e lhe disseram: é permitido a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele lhes respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o início os criou macho e fêmea? E disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e farão os dois uma só carne? Assim, eles não serão mais dois, e sim uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus uniu. Mas por que razão, disseram eles, Moisés ordenou que se entregue à mulher uma carta de separação e que a repudie? Jesus lhes respondeu: é devido à dureza dos vossos corações que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas isso não aconteceu desde o início. Eu também vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa de adultério, e se casar com outra, comete adultério. E que aquele que se casar com aquela que um outro repudiou, também comete adultério. Mateus, capítulo 19, itens 3 a 9. É difícil, né, a gente pegar isso aqui. Vamos lá. Número 2. Nada é imutável, a não ser o que vem de Deus. Toda obra que é dos homens está sujeita a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas transformam-se de acordo com o tempo, com os lugares e com o progresso da inteligência. Então vamos deixar bem claro aqui, existem leis de Deus e existem leis humanas. Jesus se reporta àquilo que Deus uniu e não ao que o ser humano uniu, ok? No casamento, que é de ordem divina, a união dos sexos é para permitir a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há em todo o mundo e até mesmo na cristandade dois países em que elas sejam rigorosamente as mesmas. E nem há um sequer em que essas condições não tenham sofrido mudanças impostas pelo tempo. O resultado disso é que, pela lei civil, o que é legítimo num país e numa época é adultério no outro tempo e outro país. Isto em razão de ter a lei civil por objetivo regular os interesses das famílias na sociedade. E esses interesses variam de acordo com os costumes e as necessidades locais. Assim é, por exemplo, que em certos países apenas o casamento religioso é legítimo. E em outros é preciso acrescentar-lhe um casamento civil. E em outros somente o casamento civil bastante. Aí agora sim vamos ao número 3, que é o ponto do Estude Viva, tá? Mas na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, existe uma outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral. É a lei do amor. Deus quis que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma. E a fim de que a afeição mútua dos esposos se transmitissem aos filhos e que fossem dois ao invés de um a amá-los, a cuidar deles e fazê-los progredir. Nas condições normais do casamento, a lei do amor foi sempre levada em conta? De maneira nenhuma.
O que se leva em conta não é a afeição de dois seres que se atraem mutuamente. Eis porque, na maioria das vezes, esse sentimento é rompido. O que se procura não é a satisfação do coração, e sim a do orgulho, da vaidade e da ambição. Em resumo, a satisfação de todos os interesses materiais. Se tudo corre bem segundo esses interesses, diz-se que o casamento é conveniente. E quando as bolsas estão bem cheias, diz-se que os esposos estão bem. E que por isso devem ser bem felizes. Contudo, nem a lei civil, nem tampouco os compromissos que ela determina, podem suprir a lei do amor, se esta não presidir a união. Disso resultará que muitas vezes o que se uniu à força se separar por si mesmo. Você vai se separar por si mesmo. Então, aquilo que não é unido por amor, e aí sim é por Deus, vai acabar se separando, porque tudo na Terra é passageiro e transitório. Então, se você tem uma união baseada apenas em sentidos materiais, seja na riqueza, seja só numa paixão sexual, na atração sexual, seja por qualquer outro interesse material, isso vai acabar se rompendo. Vocês. Então, o que é dito aqui por Kardec é que a insolubilidade do casamento, ela só pode ser tomada como regra nos casamentos que foram feitos por amor, tá? Então, vamos lá, continuando. Então, muitas vezes o que se uniu à força se separa por si mesmo. E o juramento que se pronuncia aos pés do altar se torna uma falsidade, se é dito como uma fórmula banal. E então surgem as uniões infelizes que acabam por se tornar criminosas. É aí que entra os casos, né, de marido matando mulher e mulher matando marido. Infelicidade dupla que seria evitada se nas condições do casamento não se esquecesse da única lei que o torna legítimo aos olhos de Deus, a lei do amor. Quando Deus disse, sereis somente uma só carne, e quando Jesus disse, não separareis o que Deus uniu, isso deve ser entendido segundo a lei de Deus, que não se altera jamais, e não conforme a lei variável dos homens. Será então supérflua, desnecessária, a lei civil, e deveríamos voltar aos casamentos segundo a natureza? Isso é uma pergunta, tá? Seria então desnecessária a lei civil? Devemos voltar à natureza? Aí Kardec diz, certamente que não. A lei civil tem por objetivo reger relações da sociedade e os interesses das famílias de acordo com as exigências da civilização. E eis porque ela é útil, necessária, porém variável, devendo ser previdente, porque o homem civilizado não pode mais viver como selvagem. Levando-se em conta tudo isso, nada, absolutamente nada, se contrapõe para que ela seja a decorrência e a confirmação da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina decorrem dos preconceitos humanos e não da lei civil. Estes preconceitos, ainda que muito ativos, já perderam sua força junto aos povos esclarecidos. Pena que estão retornando, né? Estavam junto aos povos esclarecidos, só que agora, me parece, pelo menos a impressão que eu tenho, não são muito esclarecidos os povos que andam encarnando na Terra. Então, o preconceito recrudesceu muito, em todos os níveis, para todos os lados. Para gordo, para negro, para gay, para mulher, para tudo que é diferente, para careca. Eles desaparecerão totalmente com o progresso moral, que abrirá definitivamente os olhos aos homens para os males incontáveis, as faltas e até mesmo os crimes que resultam de uniões contraídas visando apenas interesses materiais. Nós tendo visto aí isso, né? A quantidade de feminicídios, porque o homem se atrai pela mulher por uma paixão
selvagem, uma paixão grosseira, nitidamente sexual. Acha que a mulher é um objeto dele, do qual ele pode usar, dispor, gozar, fruir, e que é uma propriedade dele. No momento em que hoje a mulher jamais liberada diz um basta a uma situação abusiva, o homem, esse tipo de homem não aceita e parte para, se não vai ser minha, não vai ser de ninguém, e mata a mulher, né? Então, o número de feminicídios cresceu imensamente. Por quê? Porque cada vez mais nós estamos tendo e vendo uniões baseadas pela matéria. Não está havendo nenhum sentimento elevado unindo as pessoas, né? É a sensualidade, é o interesse financeiro, a pessoa às vezes não quer ficar sozinha, arruma qualquer coisa para não ficar sozinha, porque não consegue viver consigo mesma, né? Então, esses preconceitos aparecerão totalmente com o progresso moral, que abrirá definitivamente os olhos aos homens para os males incontáveis, as faltas e até mesmo os crimes que resultam de uniões contraídas visando apenas interesses materiais. Um dia se perguntará se é mais humano, mais caridoso, mais moral unirem-se uns aos outros, dois seres que não podem viver juntos, ou restituir-lhes a liberdade, e ainda, se a perspectiva de uma aliança indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. Isso, além disso, essa perspectiva de que o casamento é para sempre, não pode ser dissolvido, gerou por muito tempo o quê? Famílias por fora, né? Famílias ilegítimas, entre aspas, né? Filhos, levou a consideração de filhos bastardos, quando eram filhos em outras relações fora do casamento, né? Levou muito mais a ódios e preconceitos do que para a lei de Deus. Então, nesse sentido, a lei do divórcio ela é bem salutar, né? Ah, mas Jesus diz que é adultério. Adultério é justamente o homem que, amando a sua mulher, a repudia. Por egoísmo, digamos assim, ele ama a mulher, mas aí a mulher ama ele. Aí a mulher adoece. Tem um caso claro aí, Gerson Brenner. Lindo, bonito, não sei quem conhece, mas é do meu tempo. Era um ator que estava no top, assim, estava no auge da sua carreira. Foi assaltar, levou um tiro na cabeça. De repente, tudo acabou. Ele ficou com sequelas graves e a mulher foi embora. Porque nessas horas, só a mãe aguenta, né? Eu sempre pergunto assim, se você quer saber quem te ama, imagina você estando doente com uma doença que te deixe putrefato, assim, com cheiro nauseabundo, com aparência e aspecto horroroso. A única pessoa que estaria do seu lado ali, quem é? Se nem sua mãe, né, meu filho? Aí tá ferrado. Mas normalmente é só nossa mãe que estaria do nosso lado numa situação dessa. Por isso a gente deve sempre estar segurando aí a mãe, fazendo, poupando, sacrificando-se, seja o que for. Nossa mãe é a primeira coisa na nossa vida. E aí, a mesma coisa em relação aos casamentos, né? Existe ex-mulher e ex-marido, mas não existe ex-mãe, não. Então, tem você aí que não gosta da sua sogra, pense nisso. Pense nisso, tá? A sua sogra, talvez você não goste porque ela veja em você que o seu amor não é incondicional, tá? Tem sogra chata? Tem sogra enxerida? Tem. Mas faz uns carinhos, né, na avó, na véia, que tu vai ver como você garante, né? A simpatia dela. Porque o que ela quer é que o filho dela seja bem tratado e que o lugar dela seja preservado. Então você tem que perguntar a ela qual é a receita mais gostosa que seu filho gosta. Aí depois que você fizer a receita mais gostosa que seu filho gosta, você diz: a minha nunca vai ficar igual à sua. Então deixa a mãe se sentir bem no lugar que ela quer se sentir ali, como a insubstituível. E é por isso que sogras e noras vivem brigando, né? Por quê? Por conta dessa coisa da disputa do meu bebê.
Mas isso não tem nada a ver com o que a gente estava falando, né? Mas é um dos motivos pelos quais casais se separam, casais brigam muito por conta disso. Questão do dinheiro também. Quando um casal se ama, a falta de dinheiro os une. A falta de dinheiro, ela faz com que eles fiquem mais unidos, né? Eu vejo isso até pelos meus pais, né? Que quando eles se casaram não tinham nada. Meu pai era estudante de medicina e minha mãe passava o papel de pão, costurava, fazia cadernos para o meu pai. E ele tinha que dar plantões, né, para poder sustentar a família, porque logo depois meu irmão nasceu e tudo, já logo assim, de cara, né? E ele pegava cadernos, né, dos colegas da faculdade ou livros e levava, né, pegava livro na biblioteca e minha mãe ficava copiando aquilo para que ele pudesse estudar enquanto fazia os plantões também. Ele pegava, substituía, né, médicos que iam dar plantões e não podiam por algum motivo, pagavam a ele, ele ia fazer o plantão. Então, isso uniu muito, essas dificuldades uniram muito os dois. Por quê? Porque se amavam. Agora, quando não se amam, entrou a pobreza pela porta, o casamento vai embora pela janela, né? O amor acaba num minuto, porque poucos têm o desprendimento para compartilhar o nada, né? Então é isso. Hoje em dia a gente tem que refletir como nós estamos vivendo, né? As nossas relações afetivas, os casamentos. As pessoas já estão casando para separar, já sabem que é fácil separar, então a gente casa, vive junto um pouquinho, né? Então, para que casar, né? Nesse sentido. E aí vamos ver com esse esgarçamento do tecido do casamento, vamos vendo também recrudescendo os grupos ultraconservadores de prevenção da família, que querem impor o seu próprio modelo familiar falido para os outros. Muitos dos que propõem aí a solução para a família têm vida dupla. Seja uma amante, seja um caso homossexual por fora. Grita que é hétero dentro da família e por fora é homo. Quantos não são pedófilos, não é? Então, essas pessoas acham que podem ditar regras para a sociedade. Elas devem, primeiro, olhar seus próprios problemas e cuidá-los e tratá-los, né, espiritualmente e na medicina terrestre também. Fica a palavra, né? A palavra é o que Deus uniu, não é o que o homem une, não é o que a lei humana une. O que Deus une, nada nem ninguém pode separar, nem deve. Porque se tentar, estará agredindo a lei e cometendo o que se chama de adultério, né? Então, você que tem um casamento em que a sua mulher não dá nenhum motivo para você, porque vamos colocar o contexto ali, qualquer homem podia dizer que a mulher estava traindo ele só porque ele queria repudiar a mulher para arrumar outra. Isso na lei judaica. E aí acusava a mulher de ser adúltera, a mulher era apedrejada em praça pública e ele ficava para arrumar outra, certo? Nós tivemos essa situação no próprio Evangelho, quando Jesus salva uma mulher do apedrejamento, certo? Ali era um típico caso desses, em que qualquer coisa, a mulher, se ela falasse com a mulher casada, falasse com um homem, sem estar presente o marido, ela podia ser acusada de adultério, né? Então, esses costumes em que a mulher era considerada um objeto do homem, sempre foram, digamos assim, direcionados para que a mulher fosse rejeitada, a mulher fosse mata a mulher, fosse morta, como até hoje é. Como até hoje é. Vemos aí também as políticas hoje, né? Chamando as mulheres que lutam por direitos, que lutam por ser consideradas dignas de direito, dignas de oportunidades iguais como os homens, as chamam de feminazi. Os nazis é que fazem isso, né? Então, tudo que você vê esse grupo acusando os outros, são eles que fazem.
ok? Eles gritam, queremos democracia para poder dizer o que a gente pensa. Mas no momento que chegar ao poder, ditadura, porque só nós aqui vamos poder dizer o que pensamos, vocês não. Nós temos que ter muito cuidado hoje com esses pseudos, né, líderes que temos aí. Nós estamos com vários anticristos no meio. O anticristo não é um ser só. O anticristo é uma ideia infiltrada dentro do cristianismo para torná-lo, digamos assim, vil, para aviltar o que Cristo disse e para iludir cristãos. Então, há pessoas que se afinam com esse discurso, porque são os cristãos meia boca, né? Que gritam muito o nome de Jesus, mas praticam zero. Mas há muita gente boa que está querendo realmente se melhorar, está querendo realmente seguir o caminho de Jesus, que está caindo nesse papo, está caindo nesses ódios, né? Mas nada disso sobrevive a um exame de consciência, a um exame dos 10 mandamentos. Se você vê ali os 10 mandamentos, você mesmo sabe como agir, você não precisa. Para isso, une aí judeus, cristãos e muçulmanos. Pega os 10 mandamentos, isso é o que une os três, né? Vamos seguir os 10 mandamentos, a gente já está bem de vida, né? E é isso, crianças. Esse vídeo aqui faz parte do estudo do Estude Viva. Por isso, eu vou pegar, nesse capítulo do Estude Viva aqui, ele se reporta também à questão 803 do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu vou dar uma lidinha, porque aí já fica esse vídeo aqui como um preparatório para os textos do Estude Viva, tá? Esse vídeo está vinculado àquele. Então, vamos lá. A questão 803 do Livro dos Espíritos, ela fala da igualdade perante Deus, tá? 803 está aqui. Perante Deus, são iguais todos os homens? Sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol, luz para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Todos os homens estão... Bom, isso aí foi a resposta do Espírito Verdade. Agora vem um comentário do Kardec. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói igualmente como o do pobre. Deus a nenhum homem concebeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. Então dirão os ultraconservadores que Kardec seria um comunista e que a Falange de Verdade também, né? Isso se não disser que Jesus também, Deus também, é tudo comunista. E eu estou de vermelho, também sou comunista, né? Até o pimentão vermelho é comunista. Então, gente, tá havendo aí uma estigmatização do conteúdo cristão, né? Estigmatiza-se chamando a igualdade de comunismo e assim apedreja-se o comunismo como se fosse isso, né? Existe uma grande diferença entre comunismo e cristianismo. O comunismo, ele é materialista, em primeiro lugar. Ele não referenda nenhuma religião. O comunismo tem a religião como algo extremamente alienante e com certeza né? Porém, a religiosidade, ela é libertadora, né? Quando você tem a religiosidade, você tem o pensamento na eternidade, você se liberta de muitos problemas pontuais da matéria. Mas o comunismo jamais pregou a igualdade de todos perante tudo, né? Jamais pregou que todo mundo recebesse salário igual. O que o Marx, né, propugnou quando formulou o Manifesto Comunista com Engels era que os meios de produção, o que são os meios de produção? São as ferramentas, as fábricas, tudo que gera valor, que gera produtos, que gera bens para a sociedade, fossem coletivizados. Ou seja, os trabalhadores
que produzem bens para nutrir as necessidades sociais fossem donos dos meios de produção. Então, cada fábrica não teria um dono privado. Cada fábrica seria propriedade coletiva de todos os operários que nela trabalhassem. E todos repartiriam igualmente ou conforme a sua produtividade. Aí o critério é esse, né? O que cada um produz e proporcionalmente cada um ganharia. O que acontece com isso? Você elimina o lucro, porque o lucro nada mais é do que a expoliação do tempo do trabalhador, né? O Marx desenvolveu a teoria do tempo do trabalho. Então, você trabalha 1 hora e paga o seu salário com 1 hora de seu trabalho. As outras 7 horas que você está trabalhando, você está produzindo lucro para o seu patrão, certo? Então, é essa diferença que o Marx aponta. E o que ele quer é que essas 8 horas que você trabalhou sejam revertidas para você e não para uma terceira pessoa que está só vendendo está comprando a sua força, a sua energia vital sem te pagar, ok? Então, ela compra a sua energia, mas não te paga o valor que você agrega a um produto. E aí é por isso que ela tem o lucro. E é por isso que querem sempre aumentar o seu tempo de trabalho e reduzir o preço pela hora. Porque aí, em vez de 1 hora pagar o seu salário, em 15 minutos ele paga o seu salário e você fica 10 horas produzindo lucro para ele. Essa é a lógica do capital. Então, isso é o comunismo, é a coletivização dos meios de produção. Esse é o nome, tá? Mais-valia é o nome desse valor que é atribuído pelo ser humano a qualquer matéria inerte. É o valor que o capital se apropria e não dá ao trabalhador, e que é a forma do lucro. Então, a exploração da mais-valia é que é o combatido por Marx. Tá? E essa situação está cada vez mais grave por conta da terceirização, porque agora o trabalhador é vendido 2 vezes, não só pelo seu salário, mas como mercadoria de uma outra empresa para ser oferecido para outra empresa. Então, isso é o comunismo. O cristão, não. O cristianismo é: todos somos iguais. Mesmo que você hoje detenha uma riqueza e o outro, por alguma circunstância, detenha a pobreza, vocês não são diferentes. Um não é melhor do que o outro. Todos estamos aqui aprendendo lições, todos aqui estamos destinados ao mesmo fim, ao mesmo objetivo, trabalhar na obra do Pai, melhorarmos-nos como seres humanos. São coisas distintas, mas essa igualdade que Jesus propõe, esta é que não se querem que se faça. Aí eles colocam o rótulo comunismo, que é estigmatizado, e jogam para você um falso cristianismo, tá? Uma falsa lei de Deus. E você acaba achando que tem que ter pobre mesmo, que tem que passar fome mesmo, que não pode ter Bolsa Família, que não pode ter nenhum direito social, contra você mesmo, porque você não sabe. Você é rico, você pode parar de trabalhar? Porque rico é aquele que não precisa trabalhar. Se você precisa trabalhar, você está dando um tiro no seu pé. Tanto se você vai contra a lei de Deus, quanto se você vai a favor do capital. Ok? Acho que agora eu entendi porque que eu botei vermelhinho. Eu não estava planejando esse discurso, mas apareceu pelo ponto. Então, é isso. Sei que muitos vão me criticar, me chamar de comunista, de feminazi, seja lá o que for. Esse é o meu pensamento. E o meu pensamento procura se coadunar com o que eu leio aqui, tá? Então, igualdade para todos perante Deus. Daqui a pouco eu volto com o Estude Viva, tá?